Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais um Caras Bem-Estar e mais um programa sobre Setembro Amarelo, porque a gente tá nesse mês dessa campanha, né? E a gente está dedicando esse mês aqui do Caras Bem-Estar para falar sobre saúde mental. Hoje o nosso assunto é saúde mental nas redes sociais e para isso a gente chamou Fabiana Guntovich para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Ela que entende bastante, é psicanalista. Queria te agradecer, Fabi, por estar aqui mais uma vez, que a gente se encontra, né? Sim, obrigada, Pietra. Super honra de estar aqui, super obrigada pelo convite. E para mim é um prazer e uma missão falar sobre isso, né? E ter um espaço como a Caras e a Bem-Estar para falar sobre um tema que é de difícil digestão. Verdade. As pessoas não aceitam tanto. Exato, né? É um megafone importante. Então, obrigada. A gente que agradece, de verdade. A gente tem muita coisa pra falar, né? A gente tava batendo aqui, gente, no backstage, porque são assuntos e mais assuntos. Mas eu já queria começar perguntando a importância da saúde mental nas redes sociais mesmo. Qual a importância disso pra gente que vive muito e exageradamente a todo vapor ali no celular? Então, Pietra, eu acho que a ideia não é demonizar nem a internet, nem as redes sociais, porque senão a gente cai num lugar também de dissociação com a realidade, porque elas fazem parte da nossa vida e elas provavelmente farão por um bom tempo, até que inventem outra coisa. Então, no nosso cotidiano, sempre. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é como usar, quanto usar e ter uma capacidade de autopercepção para entender o que isso está causando dentro da gente. Porque a relação que você tem com as mídias sociais e com a internet é única, é sua. A minha relação é minha, a relação das outras pessoas também são singulares. E elas não são estáveis. Então pode ser que num determinado momento a minha relação esteja saudável e em outro ela esteja tóxica. Então como é que a gente faz essa medida? Primeiro, tendo uma capacidade de autopercepção e autoconhecimento. Segundo, escutando as pessoas à nossa volta, porque muitas vezes as pessoas dão toques, né? É o marido, é a mãe, alguém que trabalha com você fala assim, cara, sai do celular, sai do celular, sai do celular. Alguma coisa tá desequilibrada aí. Então, e a gente sabe, por estudos científicos, que ainda são poucos, né? Porque é muito recente essa história da rede social, mas a gente já sabe que as psicopatologias, ou seja, o adoecimento por conta de rede social e nos dias de hoje, ele está diretamente associado ao uso, ao tempo de uso das redes sociais. Qual é o tempo de uso que é saudável? A gente pode dizer assim. Eu não tenho informação do quanto é saudável, eu tenho informação do quanto não é saudável. Ótimo, tá? Perfeito. Até porque eu não acho que a gente precisa botar um limite rígido aí. Mas a gente sabe que acima de 2h30 por dia, sinal vermelho. Já é too much, assim. Já é too much. Então, você tem lá a ferramenta no celular para ver quanto tempo você ficou em rede social. Se passou de 2h30, é hora de você olhar para dentro de você e falar o que está acontecendo. Porque você pode estar anestesiando dores através das redes sociais, você pode estar piorando as suas questões sobre o mundo, porque as redes sociais, na intenção de te mostrar o que você quer ver, né, achando que isso é muito inteligente, o que ela faz é ela te aprisiona cada vez mais na sua própria bolha. Então, aquilo que você entende como certo, como verdade absoluta, ela vai sendo cada vez mais reforçada e você vai perdendo a flexibilidade de olhar para o mundo de uma maneira flexível, com empatia, entendendo que as pessoas são diferentes, pensam diferentes e que essa diversidade de pensamentos e de existências ela é muito importante para que a gente chegue a consensos saudáveis, onde todos são levados em consideração. Então, o excesso de rede social, o excesso de aprofundamento no mundo virtual, ele pode ser uma coisa muito complexa quando você fala sobre o seu self, sobre quem você é, o que você faz nessa vida, como você se coloca, o que você aceita, escuta ou não. E também a gente pode falar até um pouquinho sobre algumas doenças que surgem nesse meio tempo, né? Porque você estava falando, as redes sociais acho que meio que te aprisiona realmente na sua bolha. Pode causar ansiedade, pode causar depressão. Tem a questão de você não ter relações interpessoais fora das redes sociais, só ter ali.
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses gatilhos que podem acontecer na nossa vida devido às redes sociais, principalmente porque atualmente a gente usa bastante. Nenhum comportamento, ainda que esse comportamento não seja favorável ou benéfico, ele é sem função. A gente entende que tudo a gente faz por algum motivo. Ou é para alcançar um objetivo, ou é para diminuir uma dor, certo? Então, quando você se joga nas interações virtuais e se afasta das interações reais, você está fazendo isso provavelmente porque você não está encontrando espaço, pertencimento e acolhimento nas relações interpessoais, na vida real. E aí essa é um escape, é uma forma de você ter testemunho de quem você é, da sua existência, de pertencer a algo. Por mais que essa seja uma tentativa válida, ela, ao invés de te impulsionar para voltar para o mundo real, ela te aprisiona ali, porque você vai ficando cada vez mais num contexto muito reduzido, e aí você vai perdendo a habilidade de inteligência emocional, de inteligência relacional, né, de flexibilidade, porque na internet, nas redes sociais, quantas pessoas não têm perfis falsos, onde elas usam esses perfis para colocar para fora o ódio que elas sentem, a raiva que elas sentem? Quantas pessoas não ficam presas na polarização das ideias, né? E aí ou eu tô certo, ou o outro tá certo, ou eu existo, ou o outro existe. Então, o grande perigo é que as redes sociais, quando você entra nela e ela passa a gerir a sua vida, ser o centro de tudo, né? A ser o centro de tudo, o que que ela altera a percepção que você tem de você mesmo e a percepção que você tem do mundo. E se você não tem controle e consciência de quem você é e em que mundo você está inserido, com um olhar mais flexível, mais abrangente, mais acolhedor, menos julgador, mais positivo e menos pessimista, você percebe que isso vai te sugando para um lugar que não é legal e que aí sim a gente pode acabar sofrendo psicopatologias mentais mesmo, indo para depressão, para ansiedade, dando gatilhos que depois vão ser complexos para você lidar, né? E isso até entra também na campanha que a gente está falando, né, de Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Como a gente lida com isso na internet, diante de informações, diante de romantizações também, como que funciona? Primeiro, a gente precisa olhar para como o suicídio é visto na sociedade, né? O suicídio é um tema muito difícil de lidar. É difícil de ouvir falar sobre isso, né? Dói na gente e a gente fala assim, não. As pessoas têm um pouquinho de medo, de receio de falar sobre, né? É muito interessante. Outro dia eu fiz um post falando sobre esse último caso que aconteceu e, enfim, da minha indignação com a postura da sociedade. E algumas pessoas escreveram, melhor não falar sobre isso porque atrai. E são pessoas extremamente bem informadas, né? Mas eu entendo que essas sombras da sociedade, esses comportamentos ou doenças que as pessoas sentem que não tem controle nenhum e que tem muito medo que aconteçam, elas viram inomináveis, como era o câncer há 30 anos atrás. Ninguém podia falar essa palavra, porque se falasse, ai meu Deus, atrai. E aí eu observo que hoje a sociedade não entra, por exemplo, no tema do suicídio, porque tem muito medo que isso se torne realidade. Mas sinto te dizer, nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio. Isso já é uma realidade. Agora, será que não falar sobre isso combate? Ah, Fabi, mas eu ouvi falar que se a gente fala sobre isso, a gente acaba incentivando e as pessoas que estão pensando nisso vão lá e fazem. Sim e não. Depende. Por quê? Existe o efeito Werther, que é uma análise científica que identificou que quando se fala sobre suicídio de forma explícita, dando detalhes, quem, quando, onde, como, e romantizando como, a pessoa é um mártir ou era a única saída. Se você faz dessa forma, sim, talvez realmente você possa provocar com que pessoas que estão passando por essa dor entendam que esta é uma saída. Então a gente não deve falar desta forma.
No entanto, simplesmente não falar, tipo o Voldemort do Harry Do Harry Potter, Potter, não pode falar o nome. não pode falar o nome, também piora a situação. Não é que não ajuda, piora. Porque as pessoas que estão sofrendo essa dor, e é uma dor imensa, quando você não fala sobre isso, o que você está dizendo é: essa dor não existe, você não existe. Então a gente precisa falar sobre suicídio de uma maneira psicoeducativa, ou seja, trazendo informações importantes que ajudem essas pessoas que estão passando por essa dor a entenderem o que está acontecendo com elas e a buscarem ajuda. Se você não pode falar sobre a dor que você sente, como é que você vai buscar ajuda para ela? A gente precisa falar sobre isso com acolhimento, sem julgamento e sem esse medo de entrar nessa questão. Do lado oposto do efeito Werther, a gente tem o efeito Papageno, que comprova que quando a gente fala sobre as dores do suicídio, trazendo exemplos de superação de pessoas que sentiram essa dor, mas que buscaram ajuda, conseguiram superar, passaram por isso, sobreviveram e hoje estão bem, o efeito é absolutamente positivo e diminui as taxas de suicídio na população. Então a gente precisa entender que sim, não dá para ser sensacionalista, não é sobre ser curioso, não é sobre expor uma pessoa que não deu conta da dor que estava sentindo, mas a gente precisa acolher as famílias das pessoas que passam por isso, as pessoas que estão passando por essa dor, psicoeducar, orientar, ajudar a procurar ajuda e formar uma rede de apoio para as pessoas que sentem dor. Se a gente não fala sobre isso, se isso é uma coisa intocável, como é que a gente forma essa rede de apoio? Como que a gente vai saber que as pessoas estão passando por isso também? Exato, porque elas vão ter vergonha de falar. Exato. Quantas pessoas não têm uma depressão importante e estão sorrindo nas mídias sociais? Porque tem vergonha de falar sobre isso. Então esse shaming, né, essa invalidação, esse olhar pejorativo para as questões da saúde mental, se ele não mudar, não adianta não falar no assunto. Isso vai piorar. E é por isso que a gente está fazendo, inclusive, hoje, maravilhosamente. De verdade. Eu acho que é muito essencial da gente bater nessa tecla sobre saúde mental, sobre o Setembro Amarelo, e falar realmente, explicitamente, sobre a questão do suicídio, porque o Setembro Amarelo é isso, né? A prevenção ao suicídio. E eu queria entrar até um pouquinho mais a fundo sobre isso, porque mídia social, a gente tem muito usuário jovem. E a gente vê muito usuário jovem pensando também na questão do suicídio. Como lidar com as redes sociais sendo jovem, com essa pressão, com a comparação, com querendo ter uma vida perfeita que nem a do outro. Como que a gente lida com isso? É complexo, mas primeiro assim, se a gente está falando de uma pessoa jovem, a gente precisa que os pais acompanhem e monitorem o conteúdo que essa pessoa está acessando. Porque da mesma forma que nas redes sociais, na internet, existem conteúdos que são protetivos, que são positivos, que ajudam, que acolhem, a gente também tem conteúdos que romantizam, que pioram, que causam mais dor. Então a gente precisa estar de olho em que tipo de informação a gente consome. E a gente tem um problema muito grande com a censura das redes sociais. Por exemplo, se você, e eu sinto isso, se eu entro num assunto mais sensível, como suicídio, como abuso sexual infantil, para psicoeducar as pessoas que me seguem, o Instagram não entrega. Isso é verdade. O engajamento cai, isso é verdade. E isso é uma burrice, porque as pessoas que estão com a intenção de chamar atenção, aumentando essa dor e valorizando um lugar de pertencimento na dor, na identificação com essa dor de uma maneira negativa, que piora, elas sabem muito bem como fazer e as pessoas sabem muito bem como chegar nelas. Então, não é eficiente fazer essa análise dessa forma. E ao contrário, né? Você acaba impedindo o acesso a conteúdos que são protetivos e não conseguindo controlar aqueles que não são. Então, para os pais e para os próprios jovens e para os próprios adultos que estão consumindo conteúdos, se pergunta: como é que esse conteúdo faz com que eu me sinta? Quando eu leio isso, quando eu escuto essa pessoa falando, o meu peito fecha, a dor aumenta, ou eu abro o coração e encontro esperança, possibilidade de saída, e eu consigo ter uma escuta que me coloca num lugar onde eu me sinto um pouco melhor do que eu me sentia antes de escutar.
Porque é isso, é sobre isso. A gente precisa perceber o nosso corpo, a nossa emoção, de que forma ela reage àquilo que a gente está consumindo. Se dá um alívio, um respiro, Ótimo. se te causa mais dor e te coloca num lugar de mais angústia, talvez seja melhor você parar de seguir esse grupo, sair desse contexto e ser autorresponsável, não só por aquilo que você fala, mas por aquilo que você consome. Isso é verdade. Quem você segue, quem você acompanha, vai definir muito o seu rumo nas redes sociais, basicamente. E da saúde mental também. Exato. Agora, tem a questão da síndrome do FOMO. Síndrome FOMO. É isso que eu tô falando, FOMO certo? é Fear of Missing Out. É medo de estar perdendo alguma coisa. Explica pra gente um pouquinho mais sobre isso. O Fear of Missing Out é você se desconectar do único controle que você tem, que são as escolhas que você faz e o que você faz com o que você tem. E aí você tenta controlar uma coisa absolutamente etérea, impossível, que é o não pertencimento a realidades que nem realidades são. Isso é verdade. É óbvio que vai dar ansiedade, óbvio. Como que a gente não absorve isso? Se é possível. Tendo discernimento, clareza, conversando sobre isso, procurando ajuda, no sentido de estou sentindo isso não tá legal, como é que eu sou capaz de encontrar dentro de mim as ferramentas que eu preciso para lidar com essa dor, ou para tomar conhecimento de ferramentas que me ajudem. Isso pode inclusive ser nas mídias sociais, porque tem muita gente divulgando, assim como eu faço, conteúdos que ajudam as pessoas a lidar com as questões existenciais e com as dores. Mas você precisa procurar ajuda e você precisa selecionar o joio do trigo. Você precisa selecionar o que te ajuda, o que te dá força, o que te empodera, do que te põe para baixo e desconectar. Eu tenho pacientes que falam, Fabi, eu vou sair das mídias sociais por um tempo. Eu falo, beleza, se isso é importante para você, se você não tá conseguindo sozinha fazer esse ajuste de tempo e do que você consome, tá tudo certo, sai. Quando você se sentir mais fortalecida, você volta. O que não dá é pra gente não se conectar com a gente, com o que a gente tá sentindo, com o que aquilo que a gente tá exposto provoca na gente e deixar isso ser uma avalanche. Então o caminho é sempre olhar pra dentro, porque a solução tá sempre dentro da gente. Eu ia perguntar, inclusive, isso. Como identificar que a gente está ultrapassando o limite ali do uso de redes sociais. É basicamente isso. Olha, vê se você está se sentindo bem com você mesmo. Se não... Se isso tá te fazendo mais bem ou mais mal. Né? A gente tem que ter essa autopercepção e essa conscientização do que a gente quer pra nossa vida. E não... Bem, adoro o Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar, cuidado, deixa a internet me levar, as redes sociais me levarem. Pra onde? Essa é a questão, pra onde estão te levando? É pra lá que você quer ir? Último assunto que eu queria falar com você, cyberbullying. A gente sabe que o bullying, né, ali em escolas, na vida, no dia a dia, existe, leva muitas pessoas ao suicídio, mas agora tem o cyberbullying, que é o bullying na internet, nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto e também chamassem a atenção do pessoal para eles entenderem mais sobre e ficarem atentos. Gente, o bullying é uma questão muito séria, porque o bullying representa uma cadeia de violências. Por que uma cadeia e por que é tão complexo? Primeiro porque muitas pessoas normalizam, muitas pessoas romantizam, dizendo que bullying forma caráter, né? E não. Deixa você com a casca dura ali. Bullying é uma violência e que muitas vezes destrói a alma de uma pessoa, então não tem nada de romantizar isso. Terceiro, porque a sociedade não sabe como lidar com isso, as escolas, na grande maioria, não sabem como conter e as pessoas ficam vendidas, tanto os pais das crianças que sofrem bullying quanto as próprias crianças. E hoje o bullying é muito mais sério porque ele ultrapassa o ambiente escolar. Então, antigamente a pessoa ia para a escola, ela sofria bullying naquele contexto, ela ia para casa, ela tinha paz. Sim. Hoje você sai de lá e você continua sofrendo essa perseguição covarde 24 horas por dia, não é à toa que as pessoas não estão dando. E o entendimento que bullying não é só bullying, né? Acho que isso também é importante pontuar. Perfeito. Bullying é racismo, bullying é homofobia, bullying é machismo. E bullying é uma violência injustificável. O doido é quando alguém pergunta, mas
fulaninho sofreu bullying. Nossa, por que ele sofreu bullying? Não interessa, nada justifica. Eu tô muito mais interessada em saber o porquê que o Guinho, o Zezinho e fulaninho estão fazendo bullying. Não porque a pessoa está Exato, porque nada justifica. Então a gente tem que mudar o foco e falar assim, peraí, gente. Aonde é que a gente, enquanto sociedade, enquanto família, está sendo tão permissivo e está fazendo com que crianças acreditem que elas podem ser cruéis e que não tem problema nenhum. Agora, as crianças que estão fazendo bullying, essas sim, elas estão inseguras, elas estão acreditando que não existem outras formas delas pertencerem se não forem validando a existência de outra pessoa. Elas estão tendo exemplos, talvez, dentro de casa, de que a violência é uma forma aceitável de comunicação e de poder existir. Então, elas estão acreditando que ou elas fazem ou elas recebem, e entre estar em um dos polos é melhor eu fazer. Então, quem precisa ser olhado, cuidado e ter a oportunidade de sair desse lugar são as pessoas que estão fazendo. Agora, obviamente, se o seu filho sofre bullying, primeira coisa, você já falou com a escola? Sim? Não. Falou? Resolveu? Não? Tira da escola. Não falou? Conversa. Se não resolver rapidamente, tira da escola. Muda da escola. A gente precisa tirar. O bullying, ele representa um ambiente tóxico. E a gente já sabe, na saúde mental, que crescer em ambientes violentos, tóxicos e ter experiências adversas na infância e na juventude podem ter consequências importantes por toda a vida dessa pessoa. Na formação dela mesmo. Exato, na percepção dela sobre ela, sobre a segurança dela no mundo, sobre a capacidade dela de se relacionar com outras pessoas. É muito grave. É muito grave. Cria um adulto inseguro, com problemas psicológicos. Exato. Isso é verdade. Exato. Então, assim, bullying... Primeiro, eu acho que as pessoas precisam ser responsabilizadas. Então, cyberbullying, delegacia. Denuncia. Bullying, conversa com a escola, não resolveu? Tira. A gente não pode achar que um ambiente tóxico, violento, diário, por anos, não vai ter efeito. E que a criança que está sofrendo com isso, porque é fraca. Não é. E nem só a criança está sofrendo, mas a criança que está fazendo também, sim, por influência, sim, né, vai se tornar um adulto em que a gente vai ter ainda exato, mais preocupação também. Depois não entendem, por que tal pessoa é violenta no trânsito? Por que tal pessoa é violenta no contexto familiar, bate na mulher, xinga a filha? Cara, isso foi normalizado a vida inteira na escola, os pais nunca se preocuparam com isso, os professores fecharam os olhos, a sociedade normalizou. E aí, por que aquela violência é ok e depois não é mais? Por que é ok você usar ofensas homofóbicas, racistas na escola, no bullying, dentro da sala, e não é ok depois na vida adulta? Isso é verdade. Como fazer a criança entender isso? Exato. Isso é verdade. Ou a tolerância é zero, ou tem alguma coisa muito errada. A gente tá fazendo esse Setembro Amarelo pra gente ter realmente essa noção de coisas que podem afetar a sua saúde mental, tá, gente? A gente, como você falou aqui no começo, a gente não tá trazendo, a internet é proibida, a rede social é proibida. Não, a gente tem lados ótimos das redes sociais, mas a gente queria realmente trazer esse lado que afeta a sua saúde mental pra te conscientizar, pra saber para que você saiba, na verdade, que você tem gente aqui pra te acolher, pra te trazer informações, assim como a Fabi trouxe. Pra gente finalizar, Fabi, queria que você deixasse um recado, então, pra todas as pessoas nessa campanha, nesse Setembro Amarelo, que é tão importante da gente estar falando sobre saúde mental. Bom, primeiro, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, assim, pela oportunidade de falar sobre isso, sobre esse tema que pra mim é tão missão na vida, né? Mas o que eu gostaria de dizer é, se tá doendo, se você não tá legal, procura ajuda. Se você não consegue conversar com a sua mãe, ou com o seu marido, ou com a sua irmã, procure alguém na tua rede que consiga te ouvir, sem te julgar, te acolhendo, sem preconceito. Não tem ninguém na sua rede? Vai pro CAPS, procura algum profissional, mas não fica na dúvida. Tem saída. A luz no fim do túnel é a luz que está dentro de você, mas você precisa conseguir se conectar com ela. E procure conteúdos que te coloquem pra cima, que abram seu coração, que te tragam esperança, que te eduquem. Porque se você ficar nesse lugar de dor fechadinho,
essa dor não vai sumir sozinha. E 2h30 na internet não, né, Fabi? Fala. Não. Vamos diminuir, vamos viver um pouco mais, gente. Rede social é legal, você posta, você tem ali os conteúdos que você curte, mas viver é isso aqui, ó, não A tem gente preço. precisa de conexão, de relação, de pegar, de tato. Aqui, ó. Ó, é gostoso isso troca. A gente precisa de sol, a gente precisa de ambiente ao ar livre, a gente precisa de exercício, a gente precisa de alimentação. A gente não é só cérebro, a gente não é só corpo, a gente não é só trabalho, a gente não é só dor e a gente também não é só alegria. Né? Não é só foto bonita no Instagram, Exato. não é só uma vida perfeita que as pessoas mostram. A vida é essa, a gente tem que viver Sim. mesmo. Coragem. Fabi, muito, muito, muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você, de Obrigada a verdade. você, Pi. Sinta-se à vontade para voltar aqui mais vezes, pra gente falar sobre assuntos tão importantes, para alertar as pessoas, para trazer informação. E para finalizar, com chave de ouro, deixar o seu Instagram para as pessoas irem até você, perguntarem um pouco mais sobre o seu trabalho, tirar algumas dúvidas também, por favor. Eu sou muito presente no Instagram, não nas outras mídias sociais, porque eu não tenho tempo. Meu Instagram é @fabianaguntovic. Não se preocupa, porque se você chegar até o Gunto, ele vai aparecer, você não precisa saber soletrar. Mas a gente vai deixar no GC, tá tudo certo. E eu faço questão de lá no Insta, todas as pessoas que me mandam mensagem por direct ou que comentam nos posts, eu respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu faço questão de responder, porque eu entendo que é uma responsabilidade muito grande estar lá falando com vocês, assim como o impacto daquilo que eu falo e do que eu me comprometo pode ser também muito importante na vida de uma pessoa. Então, sintam-se amados, acolhidos, abraçados, porque toda a existência importa. E a Fabi, gente, é um ótimo conteúdo para você absorver, tá? A gente falou aqui de tem que se sentir bem, tem que seguir pessoas que te fazem bem. Então siga a Fabi, porque eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas pra sua vida, de verdade. Fabi, mais uma vez, Obrigada, maravilhosa, Pi. parabéns por tudo, sucesso, estamos mais que juntas. E ó, obrigada a você que assistiu aqui o Caras Bem-Estar. A gente vai continuar com essa campanha de Setembro Amarelo, falando um pouco mais sobre saúde mental, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.